Bom, então o aneurisma é essa dilatação, então, que a gente vai ter, né, da parede aqui da artéria, e aí eles podem se romper. Normalmente o que faz romper é porque a parede, só de dilatar, ela já vai ficar mais enfraquecida, junto com a pressão sanguínea, aí ela não consegue, e aí ela ela vai se romper. Uma outra forma, né? Então vocês estão vendo aí os dois tipos de aneurisma, o fusiforme, eu acho que ele é o mais comum, e tem o sacular, que é esse como se forma um saquinho fora da artéria, normalmente são menor, então também o extravasamento de sangue ele é um pouco menor. Então, na hora que isso se rompe, a gente vai ter então, um extravasamento aí desse sangue, então a gente vai ter lesões também, né, intracerebrais e subaracnoides, que aí dá um comprometimento também grande. O aneurisma, gente, ele tem como fazer um diagnóstico precoce. Mas como que é um diagnóstico precoce? O aneurisma, ele é diagnosticado em exames de imagem. Então, a gente consegue, né? Por exemplo, se o paciente fizer, por alguma razão, ele fez uma tomografia, ele consegue visualizar. Então, o médico pode fazer uma cirurgia, né, uma vez diagnosticado a presença do aneurisma, o médico consegue fazer uma cirurgia para poder conter ou tentar minimizar esse aneurisma. O que eles, normalmente, a cirurgia mais comum para aneurisma? Normalmente, eles colocam o que a gente chama de stent, eles colocam, é como se fosse uma redinha, uma magrinha, uma redinha, ela é colocada, ela vai percorrendo, né, a artéria aqui, então eles fazem um acesso central, que normalmente é na carótida, então eles vão guiando, vão colocando assim, vão guiando esse stent, e aí eles colocam essa redinha, é uma redinha de sustentação na parede da artéria dentro do aneurisma. Então, isso sustenta e não deixa passar tanta pressão para a parede da artéria. Então, ele dá um reforço na parede da artéria e aí tenta conter esse aneurisma, né? E aí também tem a parte de medicamentosa. Então, mas o problema é a pessoa fazer uma tomografia antes, né, do aneurisma, porque a maioria é assintomático. Então, às vezes a pessoa tem um aneurisma, né, convive com esse aneurisma e não sabe que tem. Então, se desse algum sintoma, né, por exemplo, se o paciente ficar, sei lá, com dor de cabeça, ficasse com algum sintoma, ele ia procurar um neuro para poder fazer um exame mais específico, mas a maioria é assintomático. Então, só se por alguma outra razão o paciente precisou fazer essa tomografia e aí descobrir o aneurisma. Vocês já ouviram falar de... Vocês já ouviram falar de aneurisma de aorta? O aneurisma de aorta é um aneurisma que não ocorre na região cefálica, né? Na verdade, ele acontece na aorta, quando a aorta ela já se dividiu e já desceu para a parte central, né, do tórax, que é para ir lá, para se dividir, por exemplo, nas artérias femorais. Quando a artéria aorta passa na região do tórax, ela é extremamente calibrosa, né? Ela e a veia cava são as duas mais calibrosas. O aneurisma de aorta, quando a gente fala aneurisma de aorta, a gente está falando então desse aneurisma que deu na aorta, nessa região torácica ou abdominal. Gente, é o que mais mata sem paciente ter nada. Isso aí, eu já vi paciente assim, novo, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, não ter nada, o paciente era rígido, fazia exercício, né, tinha uma vida saudável, ele morreu por, né, hemorragia, que deu por rompimento de uma artéria, de um aneurisma de aorta. Ela morre em segundos, porque ela é tão calibrosa, tem uma quantidade tão grande de sangue que ele dá uma hemorragia muito grande, o paciente morre rapidão. Então, é muito, muito grave o aneurisma de aorta, que é também difícil de diagnosticar, porque ninguém fica fazendo exame, né? Por exemplo, muito difícil fazer alguma para a região de tórax, né? Um exame de imagem tão específico assim. Bom, então esse é o nosso aneurisma cerebral, que é a causa, né, comum do AVE hemorrágico. Bom, então o diagnóstico, né? A gente
a gente faz o diagnóstico, então, por exame de imagem, a tomografia computadorizada, para a gente é o melhor né, exame que a gente tem. A tomografia, então, quando o paciente ele dá entrada no hospital, o paciente vai fazer a tomografia, depois ele vai repetir essa tomografia nos próximos dias para poder acompanhar a extensão da lesão, para poder, né, ver como é que o cérebro está conseguindo lidar com essa lesão, né? Por ela, a gente também consegue saber se é isquêmico, se é hemorrágico, consegue ver a extensão da lesão, o local da lesão. Então, aí a gente tem uma ideia um pouco melhor de o que o paciente pode apresentar de comprometimento neuromotor. Por quê? Porque a gente vai ver os lobos, né? Primeiro o hemisfério que foi comprometido, os lobos que foram comprometidos. Então, você já consegue ter uma ideia do que o paciente vai apresentar de comprometimento neuromotor. E é o que a família pergunta. A família, a primeira coisa que pergunta é o que ele vai andar, vai falar, ele vai mexer? A primeira coisa que, né, que a família quer saber é o que ele vai apresentar de sequela. E aí, só com o exame de imagem para a gente ter uma ideia. Né? Pode ser feita uma ressonância magnética também encefálica, né? A ressonância nas primeiras horas ela é até melhor que a tomografia, mas depois de, por exemplo, 24 horas é melhor a tomografia, né? E se for, por exemplo, se o paciente já tem um histórico de alguma alteração vascular, você pode fazer outros exames complementares, tá? Mas não é muito comum, mas pode ser solicitado pelo médico, de fazer exames específicos para a parte vascular. Então, pode ser um Doppler, um ecodoppler, né, que aí vai olhar a parte vascular para ver como é que está o sistema vascular do paciente. Sempre antes da alta hospitalar, né, refeito uma série de exames, inclusive esses, para poder ver como é que teve, o que teve de regressão da lesão, como é que está, né, o paciente antes de dar a alta. Existe também o exame de líquido céfalo-raquidiano, tá? Mas isso não é tão comum fazer, assim, faz esses grandes hospitais particulares, né? Os do SUS da vida não faz. Né? A angiografia cerebral também dá para fazer, mas não é tão comum. Tá vendo nessa imagem aí que você consegue ver, né? Que você vê exatamente a parte vascular, né? Encefálica. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó, essa imagem daqui. É essa aqui, pela essa angiografia, que a gente consegue ter, né, ver melhor assim, qual o caminho que esse coágulo, que esse trombo percorreu. Então, entrou aí nessa ramificação aí, a gente não tem como prever onde que ele vai parar. Mas depois que ele parou, que ele interrompeu, a gente vê que para frente daquele trombo, daquela área, não tem nenhum tipo de fluxo sanguíneo. Então, aqui tem outras imagenzinhas de AVE. Então, você vê essas manchas, assim, olha, essa região toda aqui, essa mancha escura aqui, ó, tá? Aqui a gente vê uma parte grande aqui. Então, tudo isso aí caracteriza uma AVE. Olha lá, de novo, ó. Uma mancha escura ou uma mancha gigantesca aqui, ó, escura. Essa mancha clara. Então, isso aqui tudo é região de AVE. É uma região, então, que a gente teve uma interrupção do fluxo sanguíneo. Bom, aqui está um pouquinho melhor detalhada a parte de vascularização, né, da região cerebral. Então, a gente tem aqui, mostrando aqui, esse a gente não tem como apontar muito mais. Mostrando aqui, ó, o arco aórtico, então aqui é a carótida, e aí a gente tem aqui essa figura aqui, uma figura clássica que a gente tem da parte de irrigação, né, da parte vascular do cérebro. Então a gente mostra as divisões que a gente vai ter aqui a partir da carótida. Então a gente tem um tanto de artérias maiores, um tanto de artérias comunicantes aqui que vão irrigando e vão se dividindo para os lobos do nosso, né, da nossa cabeça.
Então, ela fica aqui, ó, bem na base do cérebro. E aí ela vai, que ó, fica bem na base, bem embaixo. Então aqui vocês estão vendo, né, como se vocês estivessem vendo um encéfalo por baixo. E aí ela fica na base e ela vai se dividindo, 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 né, e ficando cada vez menor. Então, a sintomatologia do paciente vai depender em qual região que esse trombo foi parar, onde que essa obstrução aconteceu, ou onde essa artéria, qual artéria que se rompeu. Então, vai depender da região, né, do cérebro e da extensão da lesão, como eu já falei. O que a gente tem como consequência, né? Então, isso é a fisiopatologia. Então, isso é como que ocorre, o que ocorre na região do cérebro. Como consequência ao AVE, a gente tem algumas que a gente chama de síndrome, né? Um tipo de classificação, que aí está mais ligada à parte mesmo neuromotora. Então, a gente tem lembrando, né, que o controle cerebral é cruzado, né? Então, uma lesão no hemisfério esquerdo, a gente vai ter uma disfunção, né, na parte motora direita e vice-versa. Então, sempre tem que lembrar disso. Se eu peguei uma imagem lá de uma tomografia e vi que a área lesada é no hemisfério direito, eu vou já pensar que o comprometimento motor que o paciente vai ter vai ser do lado esquerdo, né, por causa dessa inervação cruzada que a gente tem. Então, a gente tem a lesão no hemisfério direito e lesão no hemisfério esquerdo. Então, a gente tem a hemiplegia direita, a hemiplegia esquerda. E aí, a gente tem algumas coisas que são mais comuns, que aí está listado aí de acordo com o hemisfério que foi lesado. Então, a gente tem, por exemplo, quando a lesão é no hemisfério esquerdo, é mais comum o paciente ter alteração de fala, ele tem algumas dificuldades, né, as apraxias, que a gente chama de apraxias idiomotoras, que é essa dificuldade de iniciar movimento, dificuldade de iniciar um raciocínio, ele vai ter um comprometimento na parte de associação numérica, de discriminação de lateralidade, ele vai ter uma lentidão em organização do pensamento. Então, ele tem essa parte cognitiva dele fica bem comprometida quando a lesão no hemisfério esquerdo. Quando ele é no hemisfério direito, a gente já tem uma alteração mais em relação à parte espacial, a pessoa tem ela tem algumas alterações ligadas à questão de imagem corporal, né, que a gente consegue ver, por exemplo, o paciente ele tem dificuldades ele começa a negligenciar um lado. Então, por exemplo, normalmente como ele está com a hemiplegia do lado esquerdo, ele começa a ignorar que o lado esquerdo do corpo dele existe. Então, ele comporta como se ele só tivesse o lado direito. Então, isso é mais comum com lesão do hemisfério direito. E aí, o padrão motor que a gente tem nas hemiplegias é o padrão flexor. Isso é o que é o mais característico do hemiplégico. Vocês vão ver que todo hemiplégico fica com esse padrão flexor, que é isso aqui, ó. Flexão de cotovelo, flexão de punho, flexão dos dedos, flexão do joelho, flexão de quadril, dorsiflexão de tornozelo. Então, o paciente que tem hemiplegia, ele tem um padrão flexor muito forte. Por que é o padrão flexor? Porque nós nascemos com um padrão flexor, né? A gente não vem todo encolhidinho, né? Lá na barriga, a gente é todo fletido. E a partir que a gente nasce, que a gente vai ganhando, né, a extensão. Então, essa lesão, ela volta para o que é mais primitivo do paciente, que é o padrão flexor. Então, é esse comum de fletir todo, que a gente vê o paciente todo fletidozinho, ombro aduzido, né, cotovelo fletido, ele vai fletindo, então, o lado do, né, o hemicorpo lesado. Esse é o padrão flexor. Então, ele vai perder o controle motor, né? Então, ele vai perder a capacidade de fazer um movimento coordenado, e tanto de coordenação mesmo grossa, quanto a fina, nem se fala, né? Se a grossa ele perdeu. Então, ele vai ter perda de força, ele vai ter alteração do tônus, ele vai ter
perda do controle, então ele perde, como, né, eles também têm dificuldade, por exemplo, de orientação espacial, o paciente, ele perde a noção de proximidade de um objeto, então às vezes ele vai pegar um objeto, ele acha que ele está longe, ele está perto, ele perde essa capacidade que a gente tem, por exemplo, de olhar um objeto que a gente já conhece, e a gente já imagina o peso que o objeto tem, a distância que ele está de mim, a força que eu tenho que fazer, o paciente perde isso tudo. Então, se tem uma garrafinha de água do lado, ele perde a dimensão de pinça, ele perde a noção de espaço, da força que ele tem que fazer para carregar. Então, ele perde toda essa referência que isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo com uma habilidade motora, ele perde depois de uma lesão central. Isso não é só no... Ele vai perder todas aquelas reações e reflexos primitivos ou não chega a ser todos? Não chega a ser todas, mas ele vai perder várias. Essas habilidades funcionais que a gente adquire, né, com o passar do tempo, ele perde. Então, assim, o controle, o que a gente tem quando a gente pensa em controle motor? Por experiências, eu vou associando, então, as coisas. Então, por exemplo, nunca peguei uma garrafinha na vida. Então, eu não sei qual que é o peso, eu não sei, né, a força que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu peguei uma vez, pronto, aquilo ali ficou gravado, eu já sei, né, eu adquiri aquele conhecimento, então eu já sei que todas as vezes aquele objeto tem aquele peso. Então, essas associações são baseadas em experiências que a gente faz, experiências neuromotoras. Por isso que com os nossos pacientes que são de lesões centrais, e aí o mesmo vale para o AVE, para o TCE, o que a gente tem que fazer com o paciente? A gente tem que reensinar essas habilidades motoras que ele perdeu. Então, o paciente ele vai perder coisa básica, por exemplo, sentar e levantar. Ele perde a noção espacial, ele não sabe se ele está próximo da cadeira, se ele está longe da cadeira, se ele tem que fazer força para ir freando o movimento. Então, muitos pacientes, eles normalmente, quando eles vão sentar, eles caem, eles desabam. Por quê? Porque ele perdeu essa capacidade de pensar, né? Não é pensar, que a gente não pensa para fazer isso, mas ele perde essa capacidade de automatismo, de saber que ele tem que fazer um movimento freando. Então, ele despenca em vez de sentar. Então, tudo dos movimentos mais simples, né? De levar a mão na boca para se alimentar, de fazer coisas simples, a gente tem que reensinar. Por isso que a reabilitação, ela é totalmente focada na função, que a gente precisa que o paciente volte a exercer as funções que ele fazia antes. A alteração de tônus é extremamente significativa, é uma complicação que ela é, né, muito presente, quer dizer, ela é presente em todos, mas ela é muito significativa, porque, né, logo após o AVE a gente vai ter alteração desse tônus, então as primeiras semanas são caracterizadas como uma hipotonia. Então o paciente fica todo flácido. Então entra o padrão flexor e o paciente fica todo flácido. Com o passar do tempo, ele vai saindo dessa hipotonia, tá? Mas então nas primeiras semanas, quando você põe o paciente sentado, o paciente começa a cair. Por quê? Porque ele perdeu o controle motor e o tônus do lado não afetado está um tônus maior. Então, ele puxa o paciente para o lado não afetado. Então, isso é comum. Então, é esperado já uma hipotonia inicial, né, logo nas primeiras semanas pós-AVE. Esse quadro de hipotonia, ele com o passar do tempo, então ele vai sendo substituído pela hipertonia, né? Então o paciente vai saindo dessa flacidez para a parte mais rígida. E aí que é muito complicado, porque se a gente deixa o paciente entrar para uma hipertonia ou ficar espástico, é muito difícil também de reabilitar. Né? Então, essa espasticidade ela tende a aumentar gradualmente no primeiro 1 ano e meio pós-AVE. Então, é o período, assim, eu falo que os primeiros 6 meses são o crucial. Depois disso, né, até 1 ano, a gente ainda consegue ganhar várias coisas. Depois de 1 ano e meio é muito difícil, porque o paciente ele entra nessa fase espástica, que aí é muito complicado a gente tirar o paciente da espasticidade.
porque fica realmente com tônus muito aumentado, o paciente fica muito rígido, e aí ele começa a gerar alteração postural, ele começa com movimentos compensatórios, que é muito difícil depois a gente tirar, né? Então, a gente tem a perda funcional também, o paciente, por causa dessa alteração, né, na hemiplegia, por causa dessa alteração do tônus e da perda funcional de um lado, de um hemicorpo, ele sempre vai precisar de um auxílio para conseguir andar. Então, a gente põe, além de colocar, por exemplo, os tutores, né, a gente dá sempre uma bengala para o paciente reequilibrar e conseguir tentar desenvolver a marcha. Tem paciente que desenvolve marcha, tem paciente que não desenvolve marcha. Depende de quê? De novo, da extensão da lesão, do local acometido, de como foi o processo de reabilitação dele. Então, a gente, né, tem pacientes, a maioria, quando é só uma hemiplegia, a gente consegue desenvolver marcha fazendo essa marcha adaptada com algum dispositivo auxiliar. Então, o prognóstico, normalmente, com a intervenção precoce, o prognóstico ainda é bom. O que a gente tem de objetivo geral dentro da reabilitação? A gente vai intervir mais, né, precocemente para a gente prevenir todas essas complicações que a gente pode ter. O nosso objetivo vai ser focar na funcionalidade. A gente quer que o paciente seja funcional. O que é funcional para a gente? Ele conseguir comer sozinho, ele conseguir vestir uma roupa, ele conseguir beber um copo d'água. Então, a gente está pensando na função. É o grande diferencial da neuro para a ortopedia. Na ortopedia, a gente quer que o paciente tenha força máxima, não é? Amplitude de movimento máxima, a gente quer uma capacidade aeróbica excelente, submáxima. Então, a gente não quer isso na neuro. A gente não está importando se o paciente está com grau 3. Aí ele está com grau 3, mas consegue levar uma colher na boca? Ótimo. Não tem que ser grau 5. Grau 5 a gente preocupa na ortopedia, na saúde do atleta. Aqui consegue, adaptado, fazendo um movimento errado, mas ele consegue andar? Ótimo. Está andando, não está? Andando para a gente é função. É isso que a gente quer. Então, o objetivo dentro da neuro é funcionalidade. A gente quer que esse paciente, que vai ter um comprometimento motor, na maioria das vezes definitivo, mas que o paciente consiga se adaptar e fazer isso, né, de uma forma mais independente possível. É isso que a gente está pensando. Então, nessas funções básicas, em tomar banho, escovar dente, vestir uma roupa, se alimentar, é isso que a gente quer. Porque quanto mais independente o paciente fica, mais fácil vai ser a inserção, né, ou a reinserção desse paciente dentro do ambiente social, do ambiente de trabalho, né? O trabalho é meio complicado, né? Sinceramente, é um pouco mais complicado. Mas pelo menos uma reinteração social ele consegue. Bom, os estágios, então a gente tem as fases de recuperação. Isso aqui já é bem estudado, já é bem definido, né, dentro da literatura. Então, a gente tem esse estágio hipotônico, que é o estágio que a gente chama de estágio flácido, né? Depois ele vai por uma recuperação desse tônus, aí ele começa a adquirir habilidade motora, então ele começa a conseguir, por exemplo, se mexer sozinho, começa a recuperar um pouquinho da função motora, e aí depois ele vai para o hipertônico, onde ele começa a ficar mais rígido, e aí volta um tanto de comprometimento motor. O tônus espástico, que é a nossa briga, porque a espasticidade, depois que o paciente ficou hipertônico, ficou com espasticidade, não é que é muito difícil, é mais difícil a gente conseguir trabalhar. Então, assim, tudo fica mais difícil para a gente, né, reabilitar o nosso paciente. E aí a gente também tem graus de espasticidade, leve, moderada e a severa. Então, obviamente, quanto mais rígido, né, o paciente for, com mais hipertônico ele for, mais difícil vai ser para fazer movimento, porque ele vai estar tão duro que você vai tentar fazer um alongamento membro superior, você puxa o braço do paciente, você não consegue, você faz uma força danada, você não consegue. Então, para ele coordenar esse movimento também é difícil. Então, aqui, ó, a ataxia, né, é uma forma também, é uma alteração aí do tônus, na verdade, ela é uma alteração do tônus com uma dificuldade na coordenação do movimento,
então ele fica com um tônus difícil de controlar, hora hipertônico, hora hipotônico, então a ataxia é difícil para o sistema coordenar a parte de sistema, né, central com o sistema motor, então essa coordenação fica bem complicada o paciente fazer, e é o que a gente vai fazendo, trabalhando mais, é tentar reensinar para o paciente aquele movimento que ele sempre fazia, é reensinar o cérebro a coordenar velocidade, força, ADM, né? Então a gente vai dando estímulos proprioceptivos para o cérebro e, né, planejando o movimento. Então a gente vai fazendo esse treino de habilidades motoras para ele conseguir, né, ativando as áreas de coordenação do cérebro e conseguir fazer o movimento depois de forma mais harmônica possível. Bom, o programa de reabilitação, então eu não vou entrar nessa parte, porque essa parte do Gederson, vamos deixar para o Gederson fazer essa parte. Nem vou entrar aqui. Eu vou só mostrar um videozinho para vocês, que é legal. Nessa parte, olha, essa paciente aí, faz parte, né, de uma parte da reabilitação dela, era a questão da marcha, né, ajudar o paciente com a marcha independente. Então, ó, antes de eu colocar o vídeo, tá vendo que nessa foto ela tá usando, aqui, deixa eu aumentar para vocês verem, ela tá usando uma tipoia. Por quê? Porque ela teve a síndrome do ombro doloroso. Como o lado ficou hipotônico, a musculatura aqui de ombro, né, por exemplo, o manguito, principalmente manguito e deltoide, ficou hipotônico. E aí eles perderam a capacidade de manter a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, por falta mesmo de força, por hipotonia. Aí olha o que acontece com o ombro. Olha o distanciamento que tem aqui da cabeça do húmero da cavidade glenoide. Então, é como se o ombro realmente desabasse, por hipotonia do manguito e do deltoide. E aí, dá o que a gente chama de síndrome do ombro doloroso, porque isso aqui dói muito no paciente. O paciente sente muita dor para movimentar. Então, a tipoia que está aqui nessa paciente é para poder voltar, né, a articulação, a glenomeral no lugar. Tá usando aqui um tutor aqui no pé para poder manter a articulação do tornozelo em neutro. E aqui está usando uma órtese de membro superior, que é para manter punho e dedos em extensão. Não é padrão flexor? Então a gente tem que tirar o paciente desse padrão. Então você faz uma órtese para manter a mão aberta, o punho em neutro, tornozelo em neutro. Se eu deixo meu paciente em padrão flexor, vai ter todas as alterações adaptativas musculoesqueléticas nessa posição do padrão flexor. Para depois, se você deixar o paciente muito tempo nisso, na hora que você tentar fazer extensão, você não vai conseguir. Então, por isso que os tutores, as órteses, elas são extremamente importantes na fase inicial para manter a DIM e manter a estabilidade. Olha a marcha adaptada. Isso, pode voltar. Olha como que muda toda a marcha. Olha que ela joga o quadril de lado, ela vai fazendo uma circundação de quadril para levar o membro à frente, né? Porque ela perde força dos músculos que fazem flexão do quadril. Então, ela joga o quadril de lado para conseguir levar o membro à frente. Continua com o padrão flexor, né? Então, flexão de cotovelo. Olha que o punho e os dedos não estão fletidos. Por quê? Porque ela usa a órtese de membro superior. Ela não está com uma flexão plantar significativa, porque ela usa o tutor, né? Então, ela consegue fazer uma marcha mesmo que é adaptada. A bengalinha aqui do outro lado, para poder, né, dar o equilíbrio de tronco que ela precisa. Vou passar de novo. É uma marcha totalmente adaptada? É. Mas está dando uma marcha para ela independente? Tá. Então, é o nosso objetivo. É isso. Ela consegue deslocar dentro de casa,
Isso. Pode voltar. Tá vendo? Ó, consegue mudar a direção da marcha. Lento, mas consegue. E aí a gente vai treinando isso, vai ganhando força, vai ganhando, trabalhando, né, a elasticidade, a flexibilidade do paciente, equilíbrio. Então é muito importante fazer treino de equilíbrio, treino de proprioceptivo. Essa aqui já está numa fase um pouco mais avançada, né? Porque ela já fica de pé, já consegue fazer uma marcha independente, mas tem paciente que a gente tem que começar com equilíbrio de tronco, porque às vezes o paciente não consegue nem sentar sozinho. Um outro ponto que eu coloquei para vocês aqui, que é esse aspecto psicossocial. A gente tem uma presença, uma incidência muito alta de depressão nos pacientes que tiveram AVE. Então, às vezes, é muito importante a gente fazer, né, um acompanhamento aí com a psicologia, com algum outro tipo de terapia, né, cognitiva, porque se o paciente está deprimido, o paciente ele tende a piorar ainda mais a parte funcional dele. Então, às vezes, sozinho a fisioterapia não consegue. Então, tem que entrar a psicologia aí para ajudar na reabilitação desse paciente. E a família, né, gente? A família é o ponto-chave, né? Porque a gente não consegue fazer uma terapia, uma intervenção bem feita se a família não nos apoiar nisso. Bom, isso aqui eu também, como é a parte de tratamento, eu vou deixar para o Gedson depois na neurofuncional ou em outra disciplina da processo. Gente, até aqui, deixa eu liberar o microfone de todo mundo, acho que já está liberado, mas... Até aqui, alguma dúvida? É a hora de vocês manifestarem. Não? Ô, Camila, Oi. você repete para mim de novo as complicações? Complicações. Você quer que volte lá no slide? Precisa não, só falar, só para anotar. Bom, a principal complicação é a alteração de tônus. Então, essa alteração de tônus que o paciente dá, para a gente é muito difícil a gente ter que trabalhar com essa alteração do tônus. Começa na hipotonia, depois passa por uma hipertonia, o paciente pode ficar atáxico. Então, a gente tem que saber trabalhar nos momentos certos, trabalhar essa alteração de tônus que o paciente tem. Então, o controle motor do paciente é extremamente afetado. Então, o paciente ele perde essa capacidade, essa orientação espacial, ele perde a capacidade, por exemplo, de mensurar a força, velocidade do movimento. Então, o paciente perde referências que, para a gente, para o movimento do dia a dia, é simples. Por exemplo, ninguém perde de olho fechado, você consegue tocar qualquer parte do seu corpo. Se você tiver de olho fechado, se você tiver que alimentar de olho fechado, você alimenta, porque a gente não perde essa orientação de onde que está a boca em relação à sua mão. Isso o nosso paciente perde. Então, às vezes, ele não consegue nem acertar a boca, porque ele perdeu a orientação, né, de consciência corporal, perdeu a orientação no espaço, então ele não consegue, ele começa a perder. Então, o paciente ele não sabe onde está a boca, ele começa a bater, por exemplo, a colher em outras áreas, assim. Então ele perde realmente uma consciência corporal e o controle motor muito grande. Às vezes ele vai pegar o objeto, ele vai com muita força, ele vai muito rápido, né? Então essa coordenação, a capacidade de coordenar o movimento é o que mais comum para esse paciente. Ele perde essa capacidade de coordenar o comando central com o comando periférico. Mais alguma dúvida? Camila, em relação quando você falou que até 1 ano e meio ele fica hipotônico e depois ele passa por uma fase hipertônica? A hipotonia é na fase bem inicial, nos primeiros meses. Então, tem paciente... Pode repete aí. É porque você tinha falado que de 6 meses, os primeiros meses ele fica hipotônico, né? E depois ele passa por um processo de hipertonia, depois de 1 ano e meio, 1 ano. Certo? Não, é o seguinte, a hipotonia é nos primeiros meses, por exemplo, 3 meses, até 6 meses você ainda encontra o paciente hipotônico. Ah, tá.
O que eu falei de 18 meses é a espasticidade. Depois de 18 meses, normalmente o paciente tende a ficar espástico e aí ele fica muito hipertônico, né? Que é muito, muito, muito espástico. E aí é mais difícil a gente reverter. Em relação a isso, tipo assim, vamos supor que você começou com o seu paciente bem no início mesmo, que ocorreu o tratamento, né? E aí você vai perder isso depois que a espasticidade? Você vai perder o que você ganhou com ele? Não, se a gente intervir, a gente controla bem essa alteração de tônus. Por isso que é importante a gente começar desde o início, porque aí a gente consegue trabalhar, a desenvolver mesmo a parte muscular, né, o tônus do paciente, a gente consegue trabalhar esse tônus e aí a gente controla essa alteração grande de tônus. O problema é se a gente deixar para intervir só depois. Aí que é mais complicado. Então, quanto antes a gente intervir, melhor a gente controla essa alteração de tônus que o paciente tem. E aí o ganho é definitivo. Então, ele não perde na rotina dele por estar, às vezes, muito mole. Depois ele começa, às vezes, para comer, ele começa a ter, tipo, uma espasticidade, tem uma dificuldade maior. Em reabilitação, a gente controla isso muito bem. O problema é se o paciente ele não fica em reabilitação, porque aí ele vai passar dessa hipotonia para essa hipertonia de uma forma descontrolada, desorganizada, e aí ele tende a ficar muito rígido. Aí ele perde a capacidade, por exemplo, de movimentar. Mas se em reabilitação, isso aí a gente controla muito bem, que a gente consegue trabalhar essa alteração de tônus. E aí uma hora que aí a partir do momento que a gente controla o tônus, que ele adquire novamente a capacidade de coordenação motora, ganhou. Aí ele definitivamente ganhou o movimento novamente. Tanto para a fase de espasticidade e hipotonia, a gente usa essa parte de coordenação mesmo, de exercícios, de equilíbrio, de coordenação, tanto para um quanto para outro? Sim, para os dois. Só que aí a gente trabalha com coisas diferentes, né? Por causa da alteração do tônus, em cada um dos tônus a gente trabalha coisa diferente. Na fase inicial, o que a gente trabalha mais com o paciente é equilíbrio. Então, assim, o paciente, às vezes, ele não está conseguindo ficar sentado. Então, como ele está hipotônico, ele, né, o lado que está flácido, né, fica sempre caído. Então, a gente tem que trabalhar com o paciente estímulo para que ele consiga ir tentando recrutar esses músculos que estão hipotônicos.